Saúde é única para cada gato, misteriosos, magníficos, e cada característica precisa de um cuidado específico com a saúde. Por isso, a Royal Canin desenvolve nutrição específica para atender às necessidades únicas de cada gato. Olá pessoal, meu nome é Maria Carolina Farapapalardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vias biliares. Eu sou responsável pelo setor de gastroenterologia do Pet Care e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre tratamentos clínicos das alterações nas vias biliares, as vias biliares extrahepáticas, né? Então, quando a gente pensa em bile, a primeira coisa nas vias biliares, a primeira coisa que a gente tem em mente é a bilirrubina, né? E muitas vezes o paciente ele chega ictérico e aí você tem a difícil tarefa de conseguir descobrir se esse problema ele é hepático, se é um problema das vias biliares ou se é um problema, por exemplo, hematológico, se ele tem uma hemólise, por exemplo. Então aqui a gente tem 3 exemplos de causas de aumento de bilirrubina. Então a hiperbilirrubinemia pré-hepática, que é essa sim, que está relacionada à destruição de hemácias, a hemólise, que não vem ao caso aqui. E existem as duas que vêm de origem hepática. A intrahepática, que é quando você tem um problema dentro do fígado, no parênquima hepático, nas hepatites em geral, nas hepatopatias, onde você tem uma inflamação muito grande do fígado e uma alteração dos hepatócitos, e aí como consequência, uma colestase intrahepática. E existe a colestase extrahepática, que a gente chama de pós-hepática, que é o mais importante para a gente hoje. São as alterações das vias biliares maiores, ou da vesícula biliar, que quando obstrui, você tem o quê? Um aumento das bilirrubinas. Então, pensando nas alterações hepáticas, quando você tem uma obstrução biliar, uma obstrução das vias biliares, você pode ter uma obstrução intrahepática, como eu falei, e a extrahepática. E nessas alterações, por que é que quando você tem um paciente com alterações nas vias biliares, você tem algumas alterações importantes nos exames de sangue? Uma das alterações que a gente tem é aumento do quê? Da fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é uma enzima hepática que está bastante relacionada a obstruções, a colestase em geral. É lógico que ela tem outras causas de aumento, que se a gente for listar aqui, dá para falar horas de aumento de fosfatase alcalina. Mas uma das causas de aumento de fosfatase alcalina são obstruções das vias biliares. Por que é que ela aumenta? Porque na parede desses canalículos você tem ali receptores, e esses receptores, quando eles são comprimidos, eles aumentam a fosfatase alcalina. Então, ela é induzida quando você tem uma obstrução e um aumento de pressão intrabiliar. E aí, causas de obstruções biliares, a gente tem várias, né? Tem desde obstruções que são consequência de alterações em outros órgãos, por exemplo, uma pancreatite. A gente tem que lembrar que as vias biliares, elas são várias, e uma delas, que é o ducto pancreático, ele passa dentro do pâncreas. Como ele passa dentro do pâncreas, se você tem uma pancreatite, uma inflamação importante, você tem um edema do órgão. Esse edema faz o quê? Empurra essa via biliar que passa por dentro do pâncreas e você acaba tendo uma estenose secundária a esse edema. Então, você tem uma obstrução por causa decorrente à pancreatite. Ou você tem qualquer coisa que cause uma obstrução mecânica, uma neoplasia, um pólipo, um cálculo, a própria mucocele biliar, abscessos ou bilis muito espessadas, que ainda não são mucoceles, mas já causam uma alteração na drenagem das vias biliares. Então, tudo isso pode causar obstrução de vias biliares extrahepáticas. Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas das alterações que a gente tem, as mais importantes, as mais rotineiras, e a gente encontra em qualquer paciente que tenha algum tipo de hepatopatia. Então, uma das alterações que a gente tem são as colicistites em geral. Colicistite é um termo muito amplo, quer dizer, é uma inflamação das vias biliares, da vesícula ou das vias biliares. Quando a gente tem, pensando na anatomia,
que depois o Ricardo e o Fabiano vão explicar um pouquinho melhor sobre a anatomia ali das vias biliares, o ducto, um dos ductos biliares, ele desemboca onde? No duodeno. O duodeno, ele tem bactérias, né? Ali você pode ter uma translocação bacteriana quando você tem uma inflamação muito grande, principalmente inflamações crônicas ou inflamações agudas muito graves. Então, a colicistite bacteriana é uma alteração secundária a uma inflamação primária asséptica, geralmente, né? Então, quais são os fatores predisponentes às colicistites bacterianas? Então, são pacientes que têm uma facilidade maior à translocação, às infecções. Então, geralmente, os endocrinopatas, e aí inclui os diabéticos, os hiperadrenos, os hipotiroideus. E o que eles têm em comum? Muitos deles, a gente vai ver um pouco mais para frente, tem alteração na drenagem dessa bile, porque muitas vezes a bile deles é um pouco mais densa. Isso dificulta a drenagem e muitas vezes facilita a inflamação primária e aí, como consequência, facilita a translocação bacteriana. Então, são pacientes que têm uma predisposição maior às colicistites. E qualquer paciente que tem uma estase biliar muito grande, às vezes ele tem lama em grande quantidade, concreções, e eles não são endocrinopatas, mas eles podem ter, por exemplo, aumento de colesterol e triglicéridos. A gente tem que lembrar que a bile, ela é formada, uma parte dela, por colesterol. Então, se o paciente tem um aumento muito grande de colesterol sérico, ele pode também ter um aumento de colesterol intrabiliar na bile. E aí, como consequência, uma bile mais densa, uma bile que pode dificultar a liberação pro duodeno. E qualquer paciente que tem uma infecção generalizada, o paciente está em sepse, ele tem uma facilidade maior, muitas vezes, de ter essa translocação? Sim, né? Então, qualquer alteração que facilite a inflamação da via biliar também facilita a translocação bacteriana. Quais são as manifestações clínicas? Nesse caso, onde você já tem uma infecção bacteriana secundária, que é um pouco mais grave, você pode ter sinais de infecção. Então, você pode ter febre, pode ter alteração muitas vezes no hemograma, pode ter anorexia, dor abdominal, principalmente quando você tem peritonites associadas, ou ele pode ter uma inflamação, por exemplo, no duodeno. Então, ele tem uma enterite primária, como consequência, uma inflamação das vias biliares e aí a translocação bacteriana. Então, nesses pacientes, os achados laboratoriais às vezes são um pouco inespecíficos. Você tem um paciente que mimetiza uma hepatopatia, porque se inflama desse nível as vias biliares, inflama também muitas vezes o parênquima. Consequentemente, você não tem só aumento da fosfatase alcalina, você tem aumento também da TGP, porque você acaba tendo um comprometimento do parênquima hepático também. Pode, então, ter a leucocitose ou não, e tem o quê? Aumento de bilirrubina. Então, todo o processo de vias biliares mais grave acaba aumentando a bilirrubina. E sempre, quando você pensa em vias biliares, qual é o exame que te ajuda bastante a exatamente diferenciar se eu tenho um problema extrahepático ou se eu tenho um problema intrahepático? Ultrassom. O ultrassom, ele ajuda porque no ultrassom a gente consegue ver, às vezes, espessamento das vias biliares, espessamento da parede da vesícula biliar, lama biliar em grande quantidade, cálculos. Então, é o ultrassom que muitas vezes vai nos ajudar a diferenciar a causa desse aumento de bilirrubina. A tomografia, ela é indicada só em alguns casos muito específicos. Como o ultrassom, ele consegue nos ajudar bastante. Nesses casos onde eu tenho um comprometimento bacteriano, às vezes eu não tenho só uma inflamação da vesícula, por exemplo. Eu posso ter um abscesso associado a isso. E aí, no ultrassom, eu consigo ver uma imagem que nos indica um abscesso, ele não consegue nos dizer que é um abscesso, mas que às vezes eu já tenho um comprometimento maior do parênquima hepático, né, porque esse abscesso pode estar no parênquima hepático, ou esse abscesso pode estar aonde? No pâncreas, que são órgãos muito ligados. Às vezes a tomografia, nesse caso, nos ajuda a entender melhor localização e magnitude dessa alteração estrutural. Tá?
E nesses pacientes onde eu tenho uma colicistite muito grave, onde eu acabo tendo muitas vezes uma obstrução das vias biliares por causa da inflamação, eles vão para a cirurgia, para a laparotomia, para tentar desobstruir as vias biliares. Se ele for para laparotomia, o que a gente precisa fazer? O Dr. Fabiano vai falar um pouco mais sobre isso, mas biópsia do fígado, a gente acaba fazendo também, porque muitas vezes você tem uma colangite e tem uma hepatite associada. Então, a gente tem uma colangiohepatite e isso nos ajuda depois no tratamento. E, além de tudo, uma cultura da bile. A cultura da bile aqui é essencial. Toda vez que se abrir um paciente para mexer em vias biliares e em vesícula biliar, a cultura da bile é necessária. Porque você pode ter, em qualquer doença das vias biliares, um comprometimento bacteriano secundário. E o tratamento? Se precisar ir para a cirurgia, vai desobstruir na cirurgia. Mas se não precisa, se você tem uma suspeita de que tem um comprometimento bacteriano, qual seria o ideal para que a gente conseguisse ter certeza que tem ou não um comprometimento bacteriano? Punção da vesícula biliar. Isso não é impossível. E é um procedimento que deveria ser mais feito, e a gente acaba tendo medo, mas ele é bastante seguro, pode ser feito pelo ultrassom, se você tem uma boa janela, o paciente tem um bom tamanho, essa vesícula não está tão alterada assim, que a gente tenha um risco de ruptura ou de extravasamento, seria um exame importante para que a gente conseguisse saber se é uma alteração bacteriana, e segundo, qual é a bactéria que eu tenho ali, qual é a enterobactéria que eu tenho dentro da vesícula biliar e qual é o antibiótico sensível a ela. Então, o certo seria que a gente pudesse fazer mais punções de vesícula biliar para diagnóstico. Tratamentos são antibióticos que pegam enterobactérias, então antibióticos de amplo espectro, que a gente usa bastante, né, na rotina. Ampicilina com sulbactam, amoxicilina e clavulanato, as quinolonas, o metronidazol pode estar associado, mas o que a gente tem que ter em mente é que é um tratamento longo. Então, são pelo menos 30 dias de tratamento com antibiótico, para que a gente não tenha recidiva e piora do quadro durante esse período. E como é que a gente faz o controle? Primeiro, pela clínica. O paciente tem que ir melhorando gradativamente, ele tem que parar de vomitar, não pode ter náusea, dor abdominal controlada, volta a comer. O ultrassom começa então a diminuir aquele espessamento, você não tem mais os ductos biliares tão evidentes. Então, clinicamente, você começa a ter uma ideia de como isso está melhorando. Agora, nos casos onde você tem abscessos muito grandes, esse abscesso ele não reduz, clinicamente o paciente continua piorando com o tratamento clínico, laparotomia também, tá? E aí, vamos entrar na mucocele biliar, que é uma das alterações de vesícula biliar mais comuns hoje em dia. Então, a mucocele biliar, ela é uma inflamação das vias biliares, da vesícula biliar. Essa inflamação, que é uma colicistite, a característica dela é que você tem uma produção de muco muito grande por essa parede da vesícula biliar. Esse muco vira uma gelatina. Essa gelatina, essa alteração mecânica da vesícula biliar acaba alterando, muitas vezes, a circulação da parede. Você pode ter necrose associada, mas a característica dela é que a vesícula tem um formato que parece um kiwi, ou que a gente chama de roda de carroça, no ultrassom. Então, o ultrassom é o exame de eleição para diagnóstico de mucocele biliar. Então, a mucocele biliar, ela pode ser subclínica, ou seja, você não tem nenhum tipo de manifestação clínica, ela é um achado muitas vezes no ultrassom, ou você já pode ter uma mucocele já bastante avançada, causando obstrução ou até rompida. Aí, nesse caso, você tem um paciente com náusea, vômitos, dor abdominal, ictérico, que pode até ter um abdômen agudo associado se ela já tiver rompida. O grande problema da mucocele biliar é como você tem um muco muito grande e uma gelatina, né, que se forma dentro dela. Quando você tem uma ruptura da vesícula biliar,
muitas vezes você não tem aquele derramamento de bile que você tem numa vesícula biliar, onde a bile é líquida. Então, você tem às vezes a ruptura, dependendo de onde rompeu, ela se adere ao órgão ali adjacente, pode ser o fígado, pode ser o pâncreas, pode ser o duodeno, e dependendo da magnitude da aderência e da necrose que isso causa, você tem menos ou mais manifestações clínicas. Então, o paciente ele pode ter uma ruptura e dependendo da região onde você tem a aderência, ele não manifesta nenhum sinal durante algum tempo. E quando você abre, já tem necrose e aderência que às vezes você não consegue resolver. Então, a gente tem alguns trabalhos hoje tentando entender qual é a origem dessa mucocele. Por que é que hoje em dia a gente tem tanta mucocele? Nos anos 90, início dos anos 90, nos 80, não existia mucocele, não existia diagnóstico e não existia, na verdade, nenhum caso relatado. A partir do meio dos anos 90, começaram a se aparecer muitos casos de mucocele. Então, por que é que ela, hoje em dia, é tão comum? O que mudou na rotina dos cães? Isso a gente está falando dos cães, porque gatos não tem, né? Muito raro. Os cães é que têm mucocele. O que mudou na rotina para que eles tenham tanta mucocele? Então, esse é um trabalho que a gente fez. Na verdade, é um trabalho que pegou vários veterinários do mundo e que tinha uma casuística muito grande, e aqui no Brasil, eu e a Andressa Conte, a gente mandou alguns casos para eles, para tentar entender o que tinha de comum no paciente com mucocele daqui do Brasil e daquele lá da Rússia. O que eles tinham de comum e o que a gente fazia de diferente, o que cada país, o que cada veterinário faz. E no final, o que se chegou em conclusão e que a gente vê em outros trabalhos é que grande parte dos pacientes são endocrinopatas. Dentre as endocrinopatias, o hiperadrenocorticismo é o que mais predispõe à mucocele. E grande parte dos veterinários acaba fazendo a cirurgia como o tratamento para mucocele biliar, tá? Então, a predisposição, a gente já sabe que o paciente com hiperadrenocorticismo é o mais predisposto, e pacientes obesos também têm uma predisposição maior. Existem algumas raças descritas, o pastor de Shetland, o Cocker, o Spitz, o Schnauzer e o próprio SRD, mas se a gente for ver, são raças que têm endocrinopatias também, né? Então, as raças mais descritas acabam tendo relação com o hiperadreno ou com o hipotiroidismo, e por isso elas são mais comuns, né? Então, o diagnóstico ele é feito pelo ultrassom, a gente tem uma imagem bem característica, então, que são esses raios que se formam e uma parede mais hipoecóica em relação ao centro hiperecóico. Muitas vezes, então, é um achado, grande parte das vezes é um achado, e se você tem já líquido livre, você tem sinais de inflamação, então peritonite, ou duodenites associadas, própria pancreatite, isso pode ser um sinal de ruptura. E a ruptura nem sempre é clássica e visível, assim que o ultrassonografista olha para você e fala assim, nossa, isso aqui está rompido com certeza. Às vezes ele só fala para você, olha, tem sinais de inflamação nesse abdômen que podem me dizer que ela rompeu em algum momento, tá? Então, as alterações laboratoriais que a gente encontra, além das alterações de imagem, geralmente, ou hiperlipidemia, alterações endócrinas, aumento de ALT e de FA, dependendo da fase da doença, mas na fase subclínica, geralmente a gente tem o quê? Aumento de fosfatase alcalina, principalmente, porque grande parte desses pacientes tem hiperadrenocorticismo, tá? Nos casos mais graves, onde você já tem obstrução ou ruptura, aí você já tem aumento de bilirrubina, pode ter leucocitose, pode ter desvio, alterações de coagulação, porque você já tem um comprometimento hepático associado, e aumentos importantes de TGP, fosfatase alcalina e GGT. Esses são os casos onde geralmente você já tem manifestação clínica associada. Aqui, então, começam a aparecer então, os trabalhos para tentar entender o que causa mucocele. O que a gente achava antigamente? Se são pacientes que têm colesterol triglicéridos aumentado e a bile é formada por colesterol,
Simples. Então, o excesso de colesterol na bile faz com que ela fique mais densa e, consequentemente, você tem uma predisposição à formação de mucocele. Só que aí os trabalhos começaram a mostrar que não era bem assim, né? Então, o que a gente tem hoje de trabalho não fecha o que causa mucocele, mas existe uma grande possibilidade de você ter uma alteração na composição dos ácidos biliares, e essa alteração da composição dos ácidos biliares nesses pacientes endocrinopatas e que têm alguma predisposição à mucocele, causam uma hipomotilidade da vesícula biliar, e isso também acaba dificultando a liberação da bile, e também uma hipersecreção de mucina pelas células epiteliais da vesícula biliar. Então, essa é uma possibilidade de causa de mucocele. Aqui é um outro trabalho que eles induziram o hiperadreno em alguns pacientes, e aí eles começaram a dosar o que tinha dentro da bile deles. E nesse trabalho mostrou que o colesterol era ainda menor do que os pacientes rígidos, pacientes que não tinham nenhuma alteração hormonal. E aí caiu por terra tudo que a gente imaginava em relação ao colesterol dentro da vesícula biliar, né? Existe uma possibilidade de que esses pacientes que têm uma dislipidemia, que têm o hiperadrenocorticismo, existe um aumento da conversão do colesterol em ácidos biliares. Isso justificaria, por exemplo, o fato do colesterol dentro da bile estar diminuído, e aumento desse desequilíbrio desses ácidos biliares, que causaria o quê? Uma alteração na liberação de muco pela parede da vesícula biliar. Então pode ser, isso é tudo assim, a gente está imaginando o que pode acontecer nesses pacientes que têm mucocele. Além disso, eles começaram a tentar entender o que é que está aumentado nos pacientes endocrinopatas ou obesos. Uma outra alteração é o aumento da leptina. A leptina, ela está relacionada a quê? A gordura. Pacientes gordos geralmente têm o quê? Leptina aumentada. Então, justificaria o paciente obeso, que muitas vezes é endocrinopata e que muitas vezes tem hiperadreno, tendo a mucocele, e o paciente mais magrinho às vezes não tem. Quais são os fatores de prognóstico? Então, todos os trabalhos mostram o seguinte, que geralmente pacientes que têm aumento de bilirrubina, às vezes não têm manifestações tão importantes, mas se você dosa a bilirrubina de um paciente com mucocele e essa bilirrubina está já um pouquinho aumentada, isso é um prognóstico ruim em relação àquele que tem uma mucocele com uma bilirrubina normal. Idade é um fator, lógico, né? Porque aí você tem outras comorbidades associadas. E quando você tem outras comorbidades mesmo, o paciente que tem hiperadreno, geralmente ele pode ter diabetes associada, ele pode ter uma insuficiência cardíaca associada, ele pode ser renal. Então, tem várias coisas que podem piorar o prognóstico do paciente com mucocele biliar. E aí, o tratamento qual é? O tratamento cirúrgico, ele é o preconizado, é o que os trabalhos mostram que os pacientes têm mais sobrevida quando é feita a cirurgia antes dela romper. Então, quando o paciente ainda está bem, quando é um achado no ultrassom e ela já está formada, é nesse momento que a gente tem que retirar a vesícula biliar. Agora, quando o tutor não quer, eu não quero fazer isso, é muito comum. Às vezes eles não aceitam a cirurgia exatamente porque o paciente está bem. Meu cachorro está super bem, você fez um ultrassom, achou uma alteração que a gente nem estava procurando e agora você quer fazer uma cirurgia para tirar essa vesícula? Muitos não aceitam. Então, a gente acaba tendo que fazer o tratamento clínico. O tratamento clínico, qual é? Primeiro, a gente vai ter que, se não é um paciente que já tem um diagnóstico de hiperadreno ou que tem um diagnóstico de endocrinopatia e ele tem características e tem exames que indiquem isso, a gente primeiro tem que achar ali uma causa primária para essa mucocele. Então, a gente acaba tratando o paciente e grande parte das vezes a mucocele não se resolve por causa disso, porque grande parte dos pacientes com mucocele já formada já estão sendo tratados para o hiperadrenocorticismo. Segundo, a gente tenta diminuir colesterol e triglicérides, muitos deles têm aumento de colesterol e triglicérides. E mudamos a alimentação para uma alimentação com menos caloria, mais fibras, né? Então, o tratamento se baseia mais ou menos no que o tratamento que a gente faz numa hepatopatia vacuolar, por exemplo, tá?
Aqui, então, é um trabalho que aqui vai aparecer de novo nas outras palestras, porque é um trabalho importante, um trabalho interessante, que eles fizeram uma comparação exatamente no tratamento clínico e tratamento cirúrgico, e fazendo uma comparação daqueles que viveram mais, aqueles que tiveram mais problemas no pós-cirúrgico, o que eles tinham de diferente entre um e o outro. E, sem dúvida, o tratamento cirúrgico, quando feito antes da manifestação clínica, é o melhor tratamento, pensando em sobrevida. Então, aqui, por exemplo, a imagem de uma mucocele com provável ruptura. Então, é um paciente que tem uma mucocele bem formada. Aqui a gente já tem líquido livre em volta da vesícula. Não tem como ele ter certeza que esse líquido livre é bile, pode ser inflamatório, por exemplo. Aqui a gente já tem um aumento da ecogenicidade, falando para mim que provavelmente tem uma inflamação. O ducto cístico bem alterado, bem aumentado, com as paredes bastante espessadas. E aqui uma observação, que esse paciente, então, tem uma adrenal bem grande, com uma nodulação na adrenal. Tudo isso foi achado num único ultrassom. Ele foi para o ultrassom porque ele começou a ter vômito. Ponto, só isso. Até então ele estava ótimo. Essa mucocele deve estar aí já há algum tempo. Então esse paciente precisa ir para a laparotomia exploratória o mais rápido possível, com possibilidade de bastante complicação. No pós-cirúrgico, principalmente. Às vezes no trans até que vai, mas no pós-cirúrgico é bem mais complicado do que um paciente que não tem nenhum tipo de alteração no ultrassom. Então, tratamento clínico, mudamos a alimentação, diminui a gordura. Você pode usar o ácido ursodeoxicólico, alguns trabalhos usam o ursacol como colerético e hepatoprotetor. Tomar um certo cuidado naquelas vesículas que já tem uma possibilidade de obstrução, né? Então, usar com parcimônia. O SAMI pode ser usado como hepatoprotetor, porque você às vezes tem sim, um comprometimento do parênquima, e o bezafibrato, por causa da dislipidemia, 5 mg por quilo dia, tá? Então esse é o tratamento clínico. Se optou pelo tratamento clínico, você tem que deixar muito claro para o tutor que a qualquer momento essa vesícula pode romper e você pode ter durante esse tratamento qualquer alteração, manifestação clínica, e muitas vezes essa manifestação clínica é tardia. Então, quando abre, você muitas vezes já tem muitas alterações inflamatórias. Então, você precisa controlar essa imagem no ultrassom. Provavelmente, se a mucocele já está muito bem formada, ela não vai regredir, mas é uma opção do tutor, grande parte das vezes. E se essa evolução é negativa, começa a aumentar a bilirrubina, ele começa a ter vômitos esporádicos, começam a aparecer alterações no ultrassom, ele tem que ir para a cirurgia. Então, a cirurgia colicistectomia, a gente faz a cultura da bile sempre, tá? Porque você pode ter, sim, um comprometimento bacteriano secundário, pode fazer o histopatológico da vesícula biliar ou não, isso é uma escolha sua. E muitas vezes a gente faz também a biópsia do parênquima hepático, tá? Controlar triglicérides, colesterol e tratar a causa de base. Aqui é uma mucocele com bastante necrose de parede, com um conteúdo bastante denso, então realmente um tratamento clínico aqui provavelmente não surtiria efeito, né? E encerrando a mucocele, a gente entra num outro assunto que são as colilitíases ou coledocolitíases, que são as litíases nas vias biliares extrahepáticas ou na vesícula biliar. Sempre a presença de um cálculo é um pouco controverso do que se fazer quando você tem esse cálculo ou não, e muitas vezes nem a gente sabe realmente o momento de falar, vamos tirar esse cálculo, vamos tirar essa vesícula, né? As causas geralmente de cálculos estão relacionadas à estase biliar, então muitos desses pacientes endocrinopatas também têm cálculos, né? Ou a infecções crônicas, algumas infecções podem ser crônicas e predispor à formação de cálculos, ou alterações em geral na composição da bile, né? Esses cálculos eles podem ser por colesterol, bilirrubina, cálcio, magnésio, oxalatos, muitos deles são por colesterol, então pacientes com aumento de colesterol muitas vezes têm cálculos ou concreções até em vias na vesícula biliar.
e geralmente são assintomáticos. Então, se você encontra um cálculo na vesícula biliar, se ele é muito grande, a chance dele embocar ali no ducto biliar e causar uma obstrução é muito pequena. Às vezes, ele pode causar uma inflamação crônica da vesícula biliar, não é tão comum, mas pode acontecer. Então, aí você vê no ultrassom o espessamento da parede da vesícula biliar, ou o paciente tem vômitos crônicos, dor em algum momento. Então, nesse caso, você pode pensar em mexer ali naquele cálculo. Mas grande parte das vezes é assintomático e você vai acompanhar com exames de ultrassom. Agora, quando você já tem uma obstrução, então ele chegou ictérico, com dor abdominal, e você faz ultrassom e tem um cálculo no ducto, aí sim é um tratamento cirúrgico, e aí não tem muita dúvida, né? Porque ele já tem obstrução das vias biliares. Nesse caso, você já vai ter aumento de bilirrubina, aumento das enzimas hepáticas e às vezes alterações em hemograma também. Então, o ultrassom é de novo o exame que a gente usa para conseguir saber se existe ou não uma obstrução de vias biliares secundária à presença do cálculo, né? Então, você tem espessamento das vias biliares, da vesícula biliar, aumento do lúmen dos ductos e os ductos ficam mais evidentes, né? Então, nesse caso, o tratamento é cirúrgico também, dependendo da região onde você tem o cálculo obstruindo, você pode ter uma técnica cirúrgica ou outra, você vai retirar ou não a vesícula biliar, aí depende do local onde você tem a obstrução, né? Que também vai ser falado mais para frente. Cultura de bile sempre, e vai ser conservativo quando você não tem nenhuma sintomatologia, não tem nenhuma manifestação clínica e esse cálculo não está causando nenhum problema nas vias biliares e na vesícula biliar também. Aqui é um estudo que eu achei interessante, porque muitas vezes esses cálculos, essas concreções estão associadas aqui à bendita da lama biliar, né? Porque a lama biliar, ela pode ser fisiológica. Tem paciente que tem um pouco de lama e isso não é um problema. O problema é quando ela se torna grande quantidade, muito densa. Então, muitos clínicos acabam fazendo controle, né, de lama biliar, controle ultrassonográfico, e esse trabalho mostra que nem sempre esse controle é tão importante. Assim. As pessoas começam a usar Orsacol para tentar diminuir uma lama que muitas vezes não está causando nenhum problema. Então, lógico, se é um paciente que tem aumento de colesterol e triglicérides, que tem outras alterações que justifiquem um tratamento, o uso, a troca de alimentação, o uso de bezafibrato, ok. Mas alguns têm uma lama que não causa nenhum problema. Então, aqui esse trabalho mostrou exatamente isso, que grande parte desses pacientes com lama, mesmo fazendo um tratamento clínico, isso não se resolve. Os que se resolveram foram 2% dos casos, bem pouco. Grande parte deles ou aumentam ou ficam iguais, mas não melhoram, né? Então a gente tem que ter uma noção de que nem sempre a gente precisa fazer tanto ultrassom para controle de lama biliar, principalmente quando é em pequena quantidade e não está causando nenhuma manifestação clínica. Saindo dos cães, a gente tem que falar um pouquinho de felinos, porque os felinos têm bastante colangite, né? Colicistites. Então, a gente tem os complexos, colangite, colangiopatite dos felinos, né? Quais são as colangites mais importantes? Então, a gente tem a neutrofílica, que é uma colangite aguda, que tem uma infecção bacteriana associada, por isso ela é aguda, né? Então, não existe uma predisposição racial, etária, sexual. E por que é que eles têm tanta colangite bacteriana? Porque o felino tem uma anatomia diferente das vias biliares. Então, as vias biliares, no final, todas elas se encontram e elas todas desembocam no mesmo lugar. Então, a facilidade que se tem de uma translocação bacteriana do duodeno nessas vias biliares é muito maior do que no cão, né? Porque no cão você não tem não desemboca tudo no mesmo lugar, né? Então, aqui você tem uma contiguidade de ducto biliar e ducto pancreático, né? Então, todo o sistema, toda a região gastroentérica próxima às vias biliares se une. Então,
O duodeno é ligado às vias biliares, a vesícula biliar que é ligada ao pâncreas. Por isso os gatos têm o quê? A tríade, né? Então, se inflama um órgão, você tem uma facilidade muito maior de inflamar um órgão que está ligado a ele, que no caso é o pâncreas, o intestino e as vias biliares. E aí, como consequência, o fígado também. Então, essas colangites, elas podem se tornar o quê? Colangiohepatites. Então, você tem também uma inflamação do parênquima, do parênquima hepático, associado a isso. Então, no caso da neutrofílica, você tem manifestações clínicas agudas. Ele começou a vomitar, ele ficou ictérico, mas a semana passada ele estava ótimo. Ele não tinha nenhum problema, né? Então, ele fica apático, ele pode ter dor abdominal, febre, tudo de forma aguda. E as alterações laboratoriais também são. Então, aumento de TGP, de fosfatase alcalina, de GGT, de bilirrubinas, às vezes alteração nos tempos de coagulação. E muitos desses pacientes, no histórico, eles têm já um histórico de doença inflamatória intestinal ou às vezes de uma possível pancreatite crônica, tá? Então, o ultrassom, de novo, nos ajuda bastante, porque você vai ver o espessamento das vias biliares, muitas vezes lama biliar, que nesse caso é importante, espessamento da vesícula biliar, alteração de ecogenicidade do parênquima, dependendo da gravidade também, alteração de ecogenicidade em volta da vesícula biliar, próximo ao duodeno, duodenites associadas, linfonodos aumentados. Aí, se ele já tiver uma doença crônica primária, por exemplo, uma doença inflamatória, ele pode ter, por exemplo, linfonodos aumentados. Então, o ultrassom ele vai te dar bastante informação em relação a isso. E o diagnóstico, nesse caso, como você tem uma alteração aguda, você não tem uma alteração estrutural do parênquima. Então, muitas vezes você consegue um diagnóstico pela citologia, porque na citologia você vai ver o quê? Neutrófilos, por isso neutrofílica. Neutrófilos são células que estão relacionadas a quê? A agentes infecciosos, no caso aqui, a bactérias, né? Nesse caso, também seria muito interessante fazer cultura de bile. Às vezes você não faz uma citologia do fígado, mas você poderia fazer uma cultura por punção, guiada pelo ultrassom, da vesícula desse gato. Isso ajuda bastante, sim, porque você fecha um diagnóstico de colangite neutrofílica, consegue ver as bactérias, e, sem dúvida, o seu tratamento vai ser mais assertivo, né? Tratamento é com antibióticos. Então, diferente da colangite crônica, a colangite aguda neutrofílica, você usa antibióticos, né? Lógico que é um paciente que vai precisar de fluidoterapia, correção de desidratação, controle de vômito. Então, todo um tratamento que é feito para diminuir a manifestação clínica, né? Pode usar orsacol, pode usar a vitamina E, a cobalamina também, nos gatos é bem importante, dosagem de cobalamina, porque eles tendem a ter uma diminuição de cobalamina, principalmente em casos agudos muito graves ou em casos crônicos, né? Como na colangite linfocítica. Então, a colangite linfocítica é diferente porque ela é crônica. Então, se é crônica, você tem já alteração muitas vezes em parênquima e estrutura de parênquima. Então, a etiologia aqui provavelmente é imunomediada, não tem um comprometimento bacteriano e é crônica. A progressão dela, sim, dependendo do caso, pode progredir para uma neutrofílica, porque se está inflamado cronicamente e você tem todos os órgãos ali ligados e uma facilidade de translocação, você pode ter uma translocação bacteriana secundária. E aí o que era linfocítico agora também é neutrofílico. Mas a diferença do caso do gato que tem uma colangite linfocítica, ele tem manifestações crônicas. Então ele tem emagrecimento, ele tem vômitos esporádicos, ele é hiporético, em alguns momentos ele come, em outros não. E isso pode durar meses? Pode. Então, é uma alteração crônica que pode sim agudizar com um comprometimento neutrofílico, mas é lento, gradual e isso vai piorando gradativamente, até a hora que você já tem um comprometimento muito grande da estrutura do fígado, onde você já pode ter uma insuficiência associada.
Então, os achados laboratoriais são parecidos com da colangite neutrofílica, mais crônicos. Então, o paciente que às vezes tem uma bilirrubina um pouquinho aumentada, tem sempre um aumento de TGP, de FA, de GGT principalmente, crônico, às vezes não tão grande, mas sempre um pouco aumentado. Pode ter uma linfopenia, uma anemia por causa do problema crônico, uma anemia não tão importante, mas sempre ali um hematócrito um pouco mais baixo. E a longo prazo ele começa a ter alterações de função hepática. Então a albumina começa a cair, pode ter alterações de coagulação, líquido livre, porque é uma alteração crônica, né? Ultrassom de novo aqui vai ser um método de diagnóstico importante. E aí esses dutos geralmente são espessados, eles são mais visíveis de forma crônica. Às vezes durante meses a gente vê lá um ducto mais visível, uma vesícula biliar um pouco mais espessada, que indica uma cronicidade. Aqui então o histopatológico, que mostra já um infiltrado importante do quê? De linfócitos e plasmócitos, porque é crônico. E aí nesse caso não adianta fazer citologia, porque aqui você precisa ver estrutura, então você precisa de biópsia, porque a biópsia vai te dar qual informação? Fibrose, colestase, alterações estruturais crônicas, que na neutrofílica você não tem. Então, mais do que ver células, mais do que ver linfócitos e plasmócitos, você precisa ver estrutura. Então, por isso aqui você precisa fazer a biópsia. E quando abre um gatinho para fazer essa biópsia, muitas vezes a gente faz biópsia de tudo, do intestino, do pâncreas, linfonodos, porque ele pode ter a tríade. Então, a manifestação clínica maior é hepática, mas ele já pode ter inflamação também em outros órgãos, né? Tratamento aqui é diferente. Então, aqui o tratamento vai ser o corticoide ou o imunossupressor. Então, o corticoide é a droga de eleição, fazer uma dose um pouco mais alta, imunossupressora, e reduzindo gradativamente conforme você tem diminuição das enzimas, melhora clínica, o paciente começa a engordar, come melhor, as bilirrubinas começam a cair. Se é uma doença um pouco mais agressiva, você pode associar outros imunossupressores, no caso a clorambucila é um imunossupressor usado em gatos, ciclosporina também pode ser usada como segunda opção, né? E sim, vamos usar às vezes o metronidazol, porque o metronidazol é bem tolerado em gatos e pode sim ajudar nessa inflamação. Ursacol, SAMI e o tratamento é longo, crônico, por meses muitas vezes, né? E aí para encerrar, a outra colangite que a gente tem em gatos e muitas vezes esquece são as colangites relacionadas ao platinossomo, que é uma alteração comum em gatos que caçam, né? Principalmente, no caso, lagartixas, e tem vida livre, que saem. Então, quando um paciente chega com uma colangite, um gato, você tem que, na sua anamnese, tentar descobrir se ele tem essa... sai para a rua, se não sai, se ele caça algum tipo de lagartixa. Então, você tem ingestão do hospedeiro, dentro do hospedeiro você tem parasitas. Esses parasitas, quando são ingeridos, eles vão para os ductos biliares, para as vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas, dentro da vesícula biliar. E esses parasitas demoram cerca de 8 a 12 semanas para virarem adultos, né? Então, eles liberam na bile ovos, então você pode às vezes encontrar ovos no trato gastrointestinal, só que eles liberam de forma intermitente, então não é sempre que você vai encontrar, por isso o diagnóstico às vezes não é tão simples. Manifestações clínicas são muito parecidas com qualquer colangite, né? Então alguns são assintomáticos até o momento que isso causa uma inflamação ou causa uma obstrução, que é mais grave, né? Mas alguns podem ter uma sintomatologia muito parecida com a colangite linfoplasmocítica, perda de peso, uma icterícia às vezes leve, ou uma bilirrubina um pouquinho aumentada, anorexia, vômito, e se causa obstrução, aí sim ele tem uma manifestação clínica mais clara, né? O diagnóstico, então, nem sempre você consegue encontrar esse parasita no histopatológico, porque ele pode só estar nas vias extrahepáticas, né?
Se ele está nas vias intrahepáticas, é mais complexo, porque aí você não tem como retirar muitas vezes esses adultos das vias intrahepáticas, né? Nas vias extrahepáticas, sim, você vai retirar a vesícula biliar, desobstruir, mas intrahepáticas não, tá? O copo parasitológico pode ajudar, se vocês têm uma liberação esporádica, mas se tiver sorte você vai encontrar no copro, mas você precisa avisar o patologista porque são ovos muito pequenos e eles precisam de uma flutuação que é a formalina éter, então você avisa para que eles façam a flutuação adequada. Se ele já estiver obstruído, aí não adianta fazer o copro, porque imagina, se tem obstrução, esses ovos eles não vão ser liberados no duodeno. Então aí não adianta, vai dar sempre negativo, né? Há uma forma de tentar ver se tem ovos ou parasitas funcionando também a bile. Lá você pode encontrar ovos ou parasitas adultos, né? No ultrassom a gente consegue ver muitas vezes? Consegue, se eles forem bem grandes, adultos, a gente consegue ver as estruturas dentro das vias biliares da vesícula biliar também, né? O tratamento é cirúrgico, se já tem obstrução, ou você pode vermifugar esse gatinho. Ah, é um gatinho que eu tenho uma suspeita de que tenham ovos, eu não encontrei ovos em nenhum lugar, eu tenho uma suspeita, ele tem uma colangite, eu tenho uma possibilidade de platinossomo, a gente vai fazer então o vermífugo, tá? Então não esqueçam que é uma das causas de colangite. E se a gente não trata no início, se eles já viram adultos, se é dentro das vias extrahepáticas, ok, vamos tirar. Mas se é dentro das vias intrahepáticas, é mais complicado, né? Então é isso, gente. Encerrando aqui algumas das principais causas que a gente tem de alterações nas vias biliares e vesícula biliar de cães e gatos. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição também. Podem mandar as perguntas. Obrigada.